We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento estamos iniciando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós teremos uma palavra de oração. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pela bênção de podermos estar outra vez reunidos em torno da Tua bendita palavra, essa grande congregação virtual espalhada por todas as partes, e nós damos graças ao Senhor também pela noite que se foi e pelo dia que agora o Senhor nos dá para vivermos, para executarmos todos os nossos afazeres e com saúde, com graça e com misericórdia, meu Pai. Deus bendito, eu peço a bênção do Senhor, a cura divina, a saúde em favor dos teus filhos, em favor das tuas filhas.
Ó Deus, desde o bebê, da criancinha pequena, até o mais velho, a mais velha, que o Senhor abençoe a todos, dando saúde, dando vitória, os lares sejam abençoados, sejam ajudados pelo Senhor. Pai de misericórdia, também nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, e dá-nos a bênção para prosseguirmos. Ajuda cada um de nós, ó Deus bendito, e dá-nos a inspiração divina também para falarmos a Tua Santa Palavra e para também ouvirmos a Santa Palavra. E isso tudo nós pedimos humildemente e no precioso nome do Senhor Jesus Cristo e para a Sua bendita glória. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, queridos, a escritura que nós vamos ler está no livro de Gênesis, capítulo 2, e nós começaremos a partir do versículo 1. E enquanto os irmãos procuram, então, nós queremos dar boas-vindas a todos e que juntos possamos ser abençoados, ser ajudados pelo Senhor. E agora que os irmãos já encontraram em suas Bíblias, nós vamos então à leitura sagrada conforme anunciado. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus e toda a planta do campo que ainda não estava na terra e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém. Somente até o versículo 7. E que o Senhor Deus, então, acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. A meu ver, essa canção que nós vamos ouvir é uma das mais belas composições que eu já tenha visto. E tem uma inspiração muito tremenda que nos transmite uma certa mensagem muito importante que somente os espirituais podem ver. O nome desta canção é Águia Pequena e quem canta esta canção é o Padre Zezinho. Então eu gostaria que os irmãos não fizessem nenhuma acepção de pessoas quando citamos o nome do cantor, porque Deus olha para o coração e não olha para o que está do lado de fora. Então nós vamos ouvir esse louvor muito maravilhoso e você preste bastante atenção, que você vai ver que tem uma mensagem tremenda, dita subliminarmente
nesta belíssima canção que nós vamos ouvir. Ouçamos então e meditemos. Fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar, águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Pequenas águias correm riscos quando voam, mas devem arriscar. Só que é preciso olhar os pais como eles voam e aperfeiçoar. Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras, se já tem asas, seu destino é voar. Tem que sair e regressar ao mesmo ninho, e outro dia, outra vez recomeçar. Tu me fizeste amar o risco das alturas com a ânsia de chegar. E embora eu seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho. Sou da montanha e na montanha eu vou ficar. Igual meus pais vou construir também meu ninho, mas não sou águia se lá em cima eu não morar. Tenho uma prece que eu repito suplicante, por mim, por meu irmão. Dá-me esta graça de viver a todo instante a minha vocação. Eu quero amar um outro alguém do jeito certo. Não vou trair meus ideais pra ser feliz. Não vou descer nem jogar fora o meu projeto. Vou ser quem sou e sendo assim serei feliz. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus acrescente então as bênçãos sobre esse belo louvor que nós acabamos de ouvir também. E agora nós temos aqui a mensagem, um paradoxo aberta diante de nós. E nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 105.
Vamos aqui então, e eu chamaria a atenção de todos os irmãos para aprendermos um pouco mais a respeito das Sagradas Escrituras. Parágrafo 105, então. Gostaria que explicassem Hebreus capítulo 11, versículo 3. O maior cientista que já tivemos, que eu saiba, foi Einstein. Quando esteve aqui em Nova York, não faz muito tempo, eu estava ouvindo o que ele dizia e ele estava falando sobre a galáxia e quão distante estava, e provou que havia uma eternidade, como o homem indo a tantos milhões de milhas por hora levaria tantos ou a 1 milhão de anos-luz por hora levaria tantos anos para chegar lá, 300 mil ou algo assim. E então 300 mil para voltar. E então provou por meio disto, de algum modo, que o homem somente estaria ausente da terra por 50 anos, eternidade. Bom, é um assunto bastante complexo, que é um pouco difícil para se falar sobre o mérito desse assunto, não é? Ele citou o cientista Dr. Einstein, que falou sobre a eternidade, que você viajaria 300 milhões de anos, luz, e não chegaria no fim do espaço sideral. E, no entanto, você estaria longe da Terra, de algum modo que o homem somente estaria ausente da Terra por 50 anos, eternidade. Então, o homem estaria tão próximo da Terra, mas ele levaria 300 mil anos-luz para sair fora disso e chegar a alcançar algum outro lugar. Ele está querendo mostrar aqui sobre os mistérios de Deus. Falando também, já em parágrafos anteriores, o profeta falou sobre pessoas que não creem em milagres, não creem no sobrenatural. O sobrenatural, segundo o que ele quer nos mostrar aqui, está diante dos nossos olhos todo o tempo, todo dia, e assim por diante. E essa é só uma pequena galáxia. Quando Deus as soprou de sua mão, a Bíblia disse, e Einstein finalmente concluiu que há só um jeito de alguém poder explicar a origem desse mundo, que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Ali nesse capítulo 11 de Hebreus e no versículo 3, está escrito que pela fé os mundos, pela palavra de Deus. Então você note que ali está no plural. Pode ler Hebreus 11, verso 3. Ali está no plural. Pela fé os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então ele quis dizer aqui que mundo pode ser uma galáxia. Então cada galáxia pode representar um mundo, e eles foram criados pela palavra. Agora, nós poderíamos ficar um pouquinho mais aqui na escritura que nós lemos, que foi Gênesis capítulo 2. Você pode voltar ali depois que você terminar de ouvir esse programa, volte na Bíblia e olhe isto.
Gênesis 2, aonde foi lido. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis, então você vai encontrar no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, que está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem era esse nossas? Ele está falando aqui no plural, a Bíblia está dizendo no plural, conforme a nossa. Então, há alguém que pense que essa expressão nossa semelhança é porque Deus são 3 pessoas, não é? 3 deuses, Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo, e o Senhor estava criando o homem à imagem deles próprios. Mas não é essa a realidade, não é essa a verdadeira interpretação da palavra. Nossa é por causa da forma que Deus é Pai e é Filho e é Espírito. Então, Ele é corpo, alma e espírito, como nós que fomos criados também como sendo um ser tríplice, corpo, alma e espírito. Mas também existia um séquito de Deus, que eram os anjos. Ele poderia estar falando com os anjos, não é mesmo? Mas são mistérios. Mas ainda vamos mais um pouquinho, porque eu citei apenas Gênesis capítulo 1. Agora nós vamos para Gênesis capítulo 2. Então nós acabamos de ler aqui que subia um vapor da terra até a atmosfera e depois, naturalmente, voltava para a terra em forma de orvalho e irrigava a terra, mas nunca havia chovido até então. O homem não sabia o que era chuva. Por isso que quando Deus disse a Noé: constrói uma arca, e deu as medidas da arca, e o Senhor Deus disse: porque eu vou mandar chuva sobre a terra, e a qual a inundará por completo. A terra seria inundada por completo quando a chuva começasse a cair. O que aconteceu? Os homens não acreditaram na mensagem de Noé, porque nunca tinha chovido, eles não sabiam o que era chuva, eles nunca tinham visto chuva, e então não creram naquilo, porque o homem só crê naquilo que vê com os olhos físicos, humanos. E tem tantas outras coisas que existem no universo e que não são vistas por olhos humanos, como ele mencionou sobre as galáxias e o vapor e assim. Agora, mas eu ainda não terminei de discorrer sobre o capítulo 2. E quando chegou ali no versículo 5, se eu salvo um grande engano, mas eu acho que é capítulo 2, e no versículo 5 está escrito que ainda não tinha brotado nenhuma planta sobre a terra, nenhuma erva, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. E aí então ele diz que subia um vapor que irrigava a terra. E também, olha isto, não é? E também porque ainda não havia homem para lavrar a terra. Isso é muito importante e é bom que cada pessoa se atenha a essas verdades ocultas da palavra de Deus para não compreenderem mais a Deus, mas crerem mais nele. Então que nós possamos crer mais em Deus quando ele nos mostra esses mistérios ocultos. No Gênesis capítulo 1, não havia sido criado o homem? Perfeitamente, sim, havia sido criado já o homem. Mas no capítulo 2 de Gênesis e no versículo 5
a Bíblia diz que não havia homem para lavrar a terra. Então, o homem já existia, mas não tinha nenhum homem físico ainda habitando na terra. Por isso não podia nascer mato, porque não tinha quem capinasse o mato. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Não podia nascer ervas daninhas, porque não tinha nenhum homem para cuidar da limpeza da terra e tirar as ervas daninhas e assim por diante. Amém? Então prossigamos, não é? Agora aqui ele estava falando sobre o Dr. Einstein e da eternidade. Então cada galáxia seria uma eternidade, não é mesmo? Mas continuemos aqui, senão o nosso tempo se esvai de uma vez. Eu parei então em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé então entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram juntamente criados. Você notou aqui a pluralidade? Pela fé entendemos pela palavra de Deus que os mundos foram criados. Que mundos são esses? Não existe só um mundo. Esse onde nós vivemos é um deles. Mas existem muitos outros mundos que nós não conhecemos e eles estão ocultos para nós, mas eles estão criados em algum lugar. É exatamente isto. A ciência não consegue nem tocar nisso. E então você diz que não crê em milagre. Como poderia não crer? Como poderia algum cientista explicar a chuva de Noé quando nunca tinha caído uma gota de chuva na terra até aquele dia? Mas Noé disse que haveria uma chuva. Então Noé era um profeta. Deus revelou isso ao seu profeta, que haveria chuva. Não sabemos se Noé questionou com Deus, mas Senhor, o que é chuva? Mas enfim, ele revelou isso ao seu profeta. Não foi aos cientistas que ele revelou isso. Não foi aos doutores em divindade, aos doutores teólogos que Deus revelou isso, mas a um simples homem, um simples camponês, foi revelado essas verdades ocultas. Muito bem. E quando a chuva de Noé veio, contrária a toda a ciência, não havia nuvens lá em cima. Nunca houve chuva lá em cima. Eles podiam provar que não havia chuva lá em cima. E então, quando Deus abriu os céus, derramou um aguaceiro que lavou a terra. Isso foi um paradoxo. Como isso foi, sim, irracional, inexplicável. Por isso que ele foi inspirado a pregar um tema chamado um paradoxo. Porque o próprio Deus já é um paradoxo. As coisas ocultas que Deus preserva são paradoxos também. Mas sabemos que Deus fez isso porque a Bíblia diz que sim. E temos evidência na terra hoje de que foi assim. Deus o fez. Foi um paradoxo. Quando Deus tomou um velho homem chamado Abraão, com 75 anos, e sua esposa com 65, muitos anos além do tempo da vida, da menopausa,
E quando ele tomou aquele homem e lhe deu uma promessa, aos 75 anos, a esta mulher com quem estava casado, sua meio-irmã, e tinha vivido com ela desde que era mocinha. Eles se casaram quando ela provavelmente era uma adolescente. E aqui estava com 65 anos. E disse, isto é, disse o Senhor a Abraão: tu terás um bebê com esta mulher. E se Abraão tivesse dito, eu não creio em paradoxos, eu simplesmente não posso aceitar, nunca teria acontecido. Então vejamos isto: se Abraão não tivesse crido naquele absurdo, não teria acontecido, porque a fé é que atrai o sobrenatural para nós. Primeiro nós temos que crer, depois o sobrenatural vem. Primeiro temos que crer, depois vem a cura. Nós já lemos isso aqui, mas em partes anteriores desta mensagem, um paradoxo. Então, primeiro tem que ter a fé. A fé chamará isso para dentro de nós, porque a cura já está ali. É necessário que haja uma ligação entre aquilo e isto, que é a fé. Então, se ele não tivesse crido, Abraão, que ele seria pai, não teria acontecido, porque desde jovens eles estavam casados. Ele disse, provavelmente ele tenha casado com aquela mulher, com Sarai, quando ela era ainda uma adolescente, e ele talvez um jovem tenro também, em idade, e nunca foram pais. O próprio Abraão reclamava ao Senhor Deus, dizendo, Senhor, eu estou ficando velho e eu vou morrer e eu não tenho um herdeiro sequer para quem deixar a minha herança, e ele era muito rico. A Bíblia diz assim, talvez em termos, que ele era dono da terra. E ele orava e pedia ao Senhor, eu não tenho para quem deixar, Senhor, eu vou ter que deixar para o meu criado, o mais antigo da casa, que era Eliezer. O Senhor Deus disse para ele, não, de jeito nenhum, a tua riqueza não vai ficar para o seu criado. A tua riqueza vai ficar para um filho que você terá com a sua mulher Sara. Vejamos isto. Então, qual foi a posição, qual foi a atitude de Abraão? Ele simplesmente creu naquilo. Ele disse, se o Senhor disse isto, então assim será. Pronto, daí para frente ele continuou acreditando naquilo, e os dias foram passando. Ele estava com 75 anos de idade e Sara estava com 65 anos de idade, e os dias foram passando, os meses, os anos. Um ano se passou, 5 anos se passaram, 10 anos se passaram e nada, não vinha filho nenhum. Veja isto, 15 anos se passaram, 20 anos se passaram, nada do filho vir, nada do herdeiro nascer. 25 anos. Ao chegar aos 25 anos, que já tinha passado a promessa feita por Deus, aparece o Senhor novamente a Abraão e diz assim, Abraão, no ano que vem, por volta do ciclo da vida, porque o ciclo da vida são 9 luas, não é? Então, quando completar o ciclo da vida, você será pai.
Veja isto, era tão difícil acreditar nisso que a própria Sara, que era a parte da promessa, quem traria o herdeiro, o bebê à luz, a própria Sara não acreditou e duvidou daquilo. E o Senhor Deus disse para Abraão: onde está sua mulher, Sara? Ele disse: ela está aí dentro da tenda, atrás de ti, porque ele certamente estava de costas para a tenda. O Senhor, que era um homem, na verdade, que estava ali. E então o Senhor disse: por que ela riu? Quando eu disse que vocês vão ter um filho o ano que vem, porque agora é só passar as 9 luas, o menino vai nascer. E ela sorriu, e Abraão perguntou para ela, ela disse: eu não sorri, mas ela tinha rido sim. E o irmão Brana chegou a dizer: e Deus só não a matou porque ela fazia parte da promessa. Se Deus a matasse, a promessa que Deus havia feito a Abraão há 25 anos passados não poderia ser cumprida. Por isso Deus não a matou, porque ela fazia parte de Abraão e ela estava em Abraão. Isso aí vai longe. Se Deus permitir, nós poderemos voltar a esse assunto, é claro, na continuação do mesmo, em nossa próxima programação. E agora nós vamos ter então uma palavra de oração para encerramento do nosso programa e também mais uma vez implorar ao Senhor a bênção da paz para os nossos irmãos que estão ouvindo a palavra e estão crendo nela cada vez mais. Orem comigo então. Gracioso Deus, nós acabamos de ouvir uma pequenina porção da tua bendita palavra, Senhor. E agora, meu Pai, nós pedimos ao Senhor que continue abençoando nossas vidas, aumentando a nossa fé cada vez mais, aumentando, Senhor Deus, cada vez mais a nossa segurança em crermos no Senhor. É certo, meu Pai, que tudo que é material falha, o homem falha, as coisas falham, mas o Senhor não falha. Então ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos fiéis à nossa fé, fiéis ao Senhor, crendo que o Senhor é esse Deus que fez todos esses milagres. Ó Deus bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final da apresentação de hoje e que o Senhor fique com cada um de nós e, se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.